Rezam as lendas urbanas aqui de Brasília de que no final dos anos 80 tinha um sujeito que era normalmente visto em locais menos ricos. Era um sindicalista. Tem gente que inclusive tem relatos da presença dele no Fiorella, da Asa Sul, durante uma comemoração de aniversário. Entrava e saía quietinho, não era notado por ninguém, mas podia frequentar lugares públicos. Essa figura nefasta, perversa, foi, graças a uma estratégia de marketing muito bem elaborada, essa figura foi transformada num símbolo de um país possível e de um grupo de ladrões. Essa é a verdade. Claro que estou falando de Lula. O Lula que lá no passado dormia no corredor do apartamento dos amigos dele aqui em Brasília, mas nos tempos de pobreza. Coisas que ele se nega a lembrar. Por quê? Porque depois que ele conseguiu enganar a sociedade elegendo-se presidente da República, e eu inclusive vou resgatar aqui um texto do Hélio Gaspari, de 9 de outubro de 2002, mas depois que ele ascendeu ao poder, tudo mudou. Aquele cara que rachava o PF, aquele cara humilde que aceitava fumar cigarro, beber cachaça, entornar no pé sujo, ele mudou. É muito comentada a comemoração da vitória de 2002 com o Romanè Conti. Na verdade, o Romanè Conti foi um presente do Duda Mendonça, o marqueteiro dele, depois da vitória no primeiro turno. Nem foi o vinho que ele usou como comemoração para a vitória. Isso foi apenas no primeiro turno e era um vinho relativamente barato, sejamos francos. Ele era um vinho que, da safra de 97, na época, ele estava orçado em $6.000 a garrafa. Hoje, um vinho Romanè Conti 1997 está bem mais caro, porque foi uma safra de excelência. Mas, vamos lá. E o que conta o Hélio Gaspari nessa sua coluna? Um ex-torneiro mecânico pode chegar à presidência da República, mas nenhum candidato à presidência da República pode tomar Romanè Conti. Um candidato francês só beberia dessa marca se ela lhe fosse oferecida pelo dono do vinhedo no almoço de campanha. Governante de país rico não toma Romanè Conti. Esse vinho tão louvado, cobiçado e caro só é coisa de político em país pobre. Mas no imaginário das pessoas, Lula continua sendo um cara preocupado e comprometido com os pobres. Afinal de contas, ele tirou milhões da pobreza e jogou na miséria. Essa é a verdade. Lula consegue o marketing do absurdo, porque ele tirou milhões da pobreza e os jogou na miséria. Tirou alunos, crianças em idade escolar, de uma perspectiva de trabalho e os jogou para dentro das faculdades, através do FIES, fácil, gratuito, e os jogou nas listas do SPC, de onde agora Bolsonaro está tirando. Milhões de jovens foram iludidos pelo dinheiro fácil que a esquerda prometia e entregava para os donos das escolas e jogou esses jovens, esses milhões de jovens, nas listas do SPC. Mas, em se tratando de Lula, em se tratando de esquerda, nunca se chega ao fundo do poço. Sempre tem um lugar a mais, sempre tem um assunto a mais, sempre tem uma novidade a mais. E nunca é boa coisa. Observem que a esquerda ela é incapaz de gerar um fato positivo. Eu não estou falando 10, 20, 30, não. A esquerda é incapaz de gerar um só fato positivo em benefício da sociedade. Tudo que a esquerda faz, supostamente em benefício da sociedade, é para aumentar sua margem de roubo. Veja o caso das campeãs nacionais.
onde um grupo escolhido pela camarilha virou símbolo de excelência e quebrou boa parte das pequenas e médias indústrias que concorriam com elas. O campo, até hoje, paga a conta. O campo produtor, principalmente de gado, frango e porco, paga um preço absurdo de estar nas mãos do monopólio exercido pela JBS. Mas esse é um detalhe. A grande novidade dos últimos dias é que quando Lula fez uma aparição pública, ele que é o pai dos pobres, ele que disse que não tinha cabimento um jovem ser preso só porque roubou um celular, só porque matou alguém para roubar um celular, não tinha cabimento que esse jovem fosse preso. Agora, a mais recente, mas não é a última, demonstração da preocupação e do comprometimento do Lula com os pobres e da esquerda com os pobres, foi ele aparecer em público com um relógio da marca Piaget Altiplano que custa a bagatela de R$46 mil. R$46 mil por um relógio. Com que dinheiro ele pagou se ele não tem nada? Ou ele está dentro daquela escola do Jacques Wagner de lavar dinheiros com relógios? Vocês lembram desse episódio? Mas isso serve para mostrar que a quadrilha de ladrões continua ativa. Abandonaram a cor vermelha, estão usando verde, estão usando tons pastéis. Mas é importante que a gente tenha essa clareza. Lula e a esquerda não possuem nenhum compromisso, nenhum comprometimento com aqueles que eles dizem representar. Pelo contrário, usam esse discurso para enganar, ludibriar, tapear e continuar roubando. Ajude a desmascarar cada vez mais esse sujeito tão pérfido, mas que ainda habita o imaginário de muitas pessoas. Porque existem pessoas, existem brasileiros, existem amigos nossos que são adeptos da tese do discurso da facilidade. São aqueles que querem curar uma doença, curar, por exemplo, uma cirrose e continuar bebendo, curar um câncer no pulmão e continuar fumando. Essas são as pessoas mais perigosas, porque são aquelas que têm vergonha de dizer que votarão no 9 dedos, mas no fundo acreditam que com a volta deste canalha ao poder, a gasolina voltará a custar R$2, de que a carne, o contrafilé, voltará a custar R$18. Como se não houvesse na dinâmica da economia um processo de aumento de custos, e esse aumento de custos é mundial. Não deixe se enganar e trate de alertar os seus amigos. O homem que é preocupado com os pobres no Brasil, o canalha que se diz preocupado com os pobres no Brasil, ostenta em manifestações relógio que custa a bagatela de R$46 mil. Na verdade, Lula é a prova cabal de que criminosos não têm nenhum pouco de vergonha na cara. Se você considerar importante e relevante compartilhar esse nosso vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos. Precisamos disso. Precisamos efetivamente ampliar cada vez mais a capilaridade, a representatividade, enfim, a relevância do nosso canal. Comente, compartilhe, ative o sininho, faça todo o possível para ajudar a crescer e a fortalecer o nosso canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.